Uniclac. Olá, meus amigos! Continuando esse nosso super mini curso sobre a Lei de Acesso a Informações, a Lei 12.527, nós vamos tratar agora do capítulo 2º, tá certo? Esta lei nós temos aí 6 capítulos, o professor usou como estratégia subdividir cada aula em um capítulo específico para melhor potenciar, melhor trabalhar cada assunto e, claro, criar na cabecinha de vocês o quê? Você vai ter uma sequência lógica. Ah, opa, eu sei que está sendo tratado esse assunto, faz parte desse outro, ou seja, uma visão sistêmica do assunto ajuda muito na fixação do conteúdo. Vamos lá, gente. Aqui é o seguinte, a gente vai tratar o seguinte, lei de acesso à informação, né? Então, esta lei, aliás, nesta aula, esse capítulo especificamente do acesso à informação e a sua divulgação, né? O que trata essa lei aqui? Desse negócio do acesso às informações e a sua divulgação, nós vamos estar trabalhando 2 conceitos aí do controle social muito importante, que são conceitos de transparência ativa e transparência passiva, né? Neste sentido, especificamente nesse capítulo que eu estou passando para vocês agora, tem o decreto 7.716 do governo federal que detalha um pouco mais sobre esse assunto. E aí, professor, eu devo ler o decreto 7.716? Papo reto com vocês, ó, olhando no seu olho, papo reto com vocês. Ó. Quero falar para vocês o seguinte, cara. Só se no seu edital, tá certo? Lá no conteúdo programático tenha a cobrança expressa desse decreto. Se não, papo reto com vocês, ó, não façam essa leitura. Aqui é o suficiente. Bacana? Só se tiver a cobrança. Vamos lá. Artigo 6º, né? Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis a assegurar. Ou seja, a lei está dizendo os órgãos e entidades lá do parágrafo do artigo 1º e o artigo 2º, ou seja, onde tem dinheiro público, eles devem assegurar 3 coisas. Primeiro, né, gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e a sua divulgação, né? Ou seja, ele tem que ter uma gestão da informação, todos os órgãos, isso aqui é uma lei nacional que obriga municípios, estados e a União, tanto a administração pública direta e indireta, é o quê? Ter uma gestão transparente da informação. Inclusive, sobre esse assunto, existe aí um indicador nacional que mensura isso, né? 2, proteção da informação, garantindo-se a sua disponibilidade, autenticidade e integralidade. Olha aí, né? Proteção da informação. Então, nessa gestão da informação, essa lei aqui muito importante para a arquivologia, para guardar a memória dos órgãos, ó, garantir, ó, proteção da informação, garantindo disponibilidade, que ela esteja disponível. Nós vimos lá no artigo 4º, no parágrafo anterior, esses conceitos, autenticidade e integralidade, né? Integralidade, que ela seja íntegra, que ela não sofra modificações. Então, são parâmetros da gestão de documentos dos órgãos, né? Proteção à informação sigilosa e informação pessoal, parou tudo, né? Quero falar uma coisa para vocês aqui. Nós vamos estudar na 4ª parte da aula, que na 4ª parte da aula, capítulo 4, diz o seguinte, nós vamos trabalhar sobre aquelas informações que serão o quê? Terão restrição. Juízo de valor, cara, já tem que ir montando isso. Só existe 2 tipos de informações que elas podem sofrer restrição, que a administração pública não tem o dever ou obrigação de disponibilizar. Primeiro, as informações de caráter sigiloso. A gente já sabe que sigiloso são aquelas informações classificadas como sigilosas, são aquelas informações que ela terão restrição temporária por tratar de assuntos que possam comprometer a segurança do Estado e da sociedade. E informação pessoal. Tá? Nós vamos ver que tipo de informação pessoal que pode ter o quê? Restrição. Então, proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integralidade e eventual restrição de acesso, né? Bacana? Fechou aí? Então são os 3 aí, são os 3 itens aqui para assegurar a gestão de informação dos órgãos, né? Conselho Nacional do Ministério Público, FCC 2015, cargo de técnico. No cumprimento da lei,
acesso à informação, os órgãos públicos devem manter sítios oficiais na internet, oferecendo, entre outros requisitos, a garantir a autenticidade, a integralidade das informações disponíveis para o acesso. Ou seja, isso aqui é um dispositivo do quê? Da gestão da informação. Como que os órgãos devem ter? Quais são os requisitos da gestão da informação dos órgãos? São aqueles previstos no artigo 6º da lei. Especificamente, isso aqui é Ctrl+C, Ctrl+V, né, desse dispositivo da lei aqui, ó, 2011, né? Então está aqui para vocês, bacana, já encontramos o gabarito. Vamos continuar aqui. Do item A, B até o item C, estão previstos aí, salvo engano, no artigo 7º e o artigo 8º da lei. Tá? A gente vai trabalhar esses caras aqui. Fixar a via eletrônica como um canal único de comunicação com os interessados. Está errado, não é apenas como canal único, então o erro está aqui. Ó. Se acesso à informação, e essa lei trata sobre isso, que esse acesso de informação tem que ser universal. Se ele é universal, se é único, não é universal, só tem um canal. Tá certo? Ele é o quê? Restritivo, o quê? A único canal. Não é restritivo, ele é o quê? Universal, né? C. Admitir a gravação de relatórios que facilitem a análise de informações. Ok. Desde que tentem em formato texto, né? Cara, a lei fala bem claramente, em todo e qualquer formato, pode ser áudio, vídeo, texto, tá certo? Uma mídia, um vídeo, né? Omitir, olha aí, omitir, tá errado, né? Pormenores, o quê? Omitir detalhes em relação aos formatos utilizados na estruturação da informação, está errado, porque se ele omitir, você está o quê? Restringindo o acesso e está indo contra um princípio geral da lei. E impedir o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, né? Pelo contrário, a lei incentiva aí, tá certo, o acesso automatizado. Ou seja, uma questão de um concurso maravilhoso, um órgão aí muito respeitado pela sociedade brasileira, inclusive pelo professor. Tá aí uma questão fácil, letra A. Não tem erro, cara. Se você estudar com a gente aqui, assistir todas essas videoaulas, você não vai errar uma questão, né? Pronto. Vamos lá, artigo 7º, né? O acesso à informação, a que trata esta lei, compreende, entre outros, os direitos de obter. Ou seja, o artigo 7º, preste atenção aqui, vem definir os direitos de obtenção da informação. Os direitos de obtenção da informação. Primeiro direito, direito de orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local aonde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada, né? Ou seja, você tem o direito de saber o que é orientação, como requerer a informação que você está solicitando. 2. Informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades recolhidos ou nos arquivos públicos, né? Professor, o que vem a ser o tal de recolhido? Do recolhido significa lá que ele foi para o arquivo permanente, né? Arquivo permanente. Arquivo permanente. Está aí, né? Recolhidos, né? Está aí. 3. Informações produzidas ou custodiadas por pessoa física ou entidade privada, decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado, né? 4. Informação primária. O que é informação primária? Aquela que está na fonte, né? Íntegra, autêntica e atualizada, né? Então você tem direito a essa qualidade da informação. Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive pelas relativas à sua política, organização e serviços, né? Informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos e administrativos. E, finalmente, nós temos aí informação relativa, tá? A implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas, indicadores e propostas, né? Ao resultado de inspeções, auditorias, prestações de contas,
realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores, né? Então está aqui, parou. Então, esse artiguinho 7º, presta atenção para você entender como que o legislador montou essa lei. Esse artiguinho 7º, ele diz o seguinte: sociedade, você tem direito esses são os seus direitos em relação à informação. Nós vimos aqui, gente, que é um rol extenso, um rol grande. Tá? Pronto. No artiguinho 8 e no artiguinho 9º da lei, o legislador vai falar uma coisa importante. Como que essas informações serão disponibilizadas para vocês? Primeiro, pela transparência ativa e pela transparência passiva. Então, a gente vai falar o que é transparência ativa. Então, a obrigação ativa de informar do órgão, ou seja, independentemente de solicitação, ele tem que publicar o seu orçamento, as suas despesas, os seus empenhos no site. Isso aí o quê? É um ato de transparência ativa, isso está sendo cobrado em concurso. Professor, e transparência passiva? É o ato de você requerer, junto ao órgão, uma informação específica. Você documentar, ele tem que devolver. Isso está aqui o direito. Então, o exercício desses direitos eles podem ser realizados de duas formas. Transparência ativa, que está no artiguinho 7º, que a gente vai falar já já, e o artiguinho 8º, transparência passiva. Vem comigo aqui, né? Ok? Bacana. Entenderam aqui quais são os direitos? Nesse sentido, ainda nesse artiguinho, tem aqui, o acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a projeto de pesquisas e desenvolvimento científico ou tecnológico cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, né? Ou seja, aquelas informações de cunho técnico que está ainda em desenvolvimento, elas não podem ser, elas não estão incluídas aqui, né? Professor, eu dou um exemplo aqui, dou um exemplo para você. Teve um cientista no estado de São Paulo que inventou a tal da pílula do câncer, não é isso? Pílula do câncer. Aí já foi matérias aí de jornais, né? Deus queira que ele esteja correto. Tá? Uma equipe de pesquisadores de universidades públicas e órgãos aí públicos aí vinculados a essa pesquisa científica pegaram amostras dessa e estão fazendo o quê? Uma análise para analisar a efetividade. Durante esse processo de estudo, essa informação produzida ela está protegida por sigilo, cara. Ela não precisa ser classificada, né, nesse sentido. Por que ela não? Ela está sendo o quê? Nesse sentido aqui. Por quê, gente? Porque está no desenvolvimento científico. Se ele solta uma informação qualquer, pode criar o quê aí? Alterações, pode criar o quê? Alterações aí na sociedade. Isso que está falando no caput primeiro, tá? Então, existe o quê? O direito ao acesso à informação, mas, para aí, tem algumas informações que elas têm que ser divulgadas no momento certo. É isso que diz o parágrafo primeiro. O parágrafo 2º diz o seguinte: olha, a lei está concedendo direitos para a sociedade. Agora, quando não autorizado o acesso, ou seja, quando você solicitou e você não teve acesso. Vem cá. Quando não for autorizado o acesso integral à informação, por ela ser parcialmente sigilosa. Olha aí. Aqui está tratando forma sigilosa. Ela foi classificada como sigilosa. É assegurado acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. Então, aqui faz sentido, né? Vamos lá. Parágrafo 3º. O direito de acesso aos documentos ou às informações nelas contidas, utilizados como fundamento para a tomada de decisão e do ato administrativo, será assegurado com a edição de ato decisório respectivo, né? Bacana, né? E nós estamos aqui no parágrafo 4, a gente fala o quê? A gente está falando aqui sobre a negativa. Negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referido ao artigo 1º, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares nos termos do artigo 32 desta lei. Ou seja, gente, direito à informação é um direito constitucional. Assunto sério para o Estado brasileiro. Inclusive, editou essa lei detalhando esse seu direito. Falou o seguinte: você foi lá, pediu uma informação para o cara do órgão público. O cara do órgão público negou. E ele não fundamentou, cara, essa informação, né? Por quê? Ele só
primeira coisa, preceito geral, ela é pública, né? Ela pode sofrer restrições de acordo com a classificação. Se o cara não fundamentou, ele vai ter sanções disciplinares do artigo 32. O artigo 32 faz parte, tá certo? Faz parte lá das responsabilidades. Faz parte das responsabilidades. O agente público, inclusive, esta lei alterou o Estatuto do Servidor Público, ele está o quê? Ele estará aí, ó, descumprindo uma obrigação, o dever dele do artigo 116 da 8.112. E ali o artigo 32 ele vai falar desse dispositivo. Então, ou seja, negativa pode incorrer responsabilidades. Parágrafo 5º. Informado do extravio da informação solicitada, ó, solicitei uma informação, ela foi extraviada, olha o que acontece. Poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação. Aqui, ó, tá certo? Nós temos aqui um caso do quê? De sindicância aí, investigativa, né? Não punitiva ainda, para encontrar quem são os responsáveis, né, por essa informação. O último parágrafo, né, verificada a hipótese prevista no artigo 5º, que a informação foi extraviada deste artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem a sua alegação. Então, está aqui para vocês. Ela põe aqui um prazo para o responsável. Dica de professor concurseiro, atenção. Todas as vezes que durante uma lei dessa aqui, bastante extensiva, bastante texto, o cara coloca número, cara, ó, o cara cobra. Cara, o cara adora cobrar números. Então, o seguinte, extraviou a informação. O que acontece? O cara que solicitou a informação, ele pode solicitar o quê? A abertura de sindicância à autoridade competente. O cara responsável pela guarda da informação, ele tem 10 dias para justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem a sua alegação, né? Professor, eu quero um exemplo desse cara aqui. Eu passo para vocês um exemplo. Tá? Eu passo para vocês um exemplo. O cara solicitou uma informação. Ok, essa informação estava guardada no arquivo intermediário, tá, da Secretaria de Saúde, por exemplo, em um prédio que só faz isso, né? E esse prédio pegou fogo. Pronto. O cara justifica. Olha só, a informação que ele pediu do processo tal estava arquivado em tal lugar e, infelizmente, teve uma tragédia, pegou fogo. Queimou essa informação, perdeu essa informação. Testemunhas aqui, ó, jornais, tal, boletim de ocorrência, tal, pronto, acabou, ok? Fechou. Então vamos lá, comigo aqui, né? Só para entender esse capítulo, é do acesso à informação. O artigo 6º, ele fala da gestão de documentos, da gestão da informação, autêntica, primária, tá certo? Disponibilidade. O artigo 7º da lei vai tratar do quê? Dos direitos. A gente viu os direitos aqui, os seus direitos de exercer o acesso à informação. Agora, esse artiguinho 8º aqui, ele vai tratar da transparência ativa. Campeão de... Cara, cai demais aqui. Primeiro, o que é transparência ativa? Eu, Estado, eu, administração pública, sou obrigado a ativamente divulgar as minhas informações, independentemente de pedido. Por isso, né, que nós ficamos sabendo aí que fulano de tal ganha tanto, não sei o quê, está gastando com isso. Ou seja, para exercer o controle social, a sociedade ter o controle social sobre a administração pública. Então, esse artiguinho vai tratar do quê? Da transparência ativa. Tá? Lembrando que essa lei aqui é uma lei nacional que obriga os 3 poderes e as 3 esferas aí ao seu cumprimento. Vamos lá. É dever dos órgãos, ó, dever dos órgãos, é obrigação dos órgãos, entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzidas ou custodiadas. Tá? Então, isso aqui é o quê? A transparência ativa. O órgão é obrigado a disponibilizar essas informações. Na divulgação das informações a que se refere o CAPT, deverão constar, no mínimo, vem cá, vamos lá, 1.
registro das competências da estrutura organizacional, regimento interno, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público, registro de quaisquer repasses ou transferência de recursos financeiros, registro das despesas, informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados, dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos de entidades, respostas e perguntas mais frequentes da sociedade. Olha só, tudo isso aqui é a transparência ativa. O órgão é obrigado. Ó, registro das despesas, pagamento de salário, subsídio, o quê? Uma despesa, tem que constar lá, está lá. Né? Para o cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais na rede mundial de computadores e internet. Nós fizemos uma questão que o cara falava o seguinte, a gente fez agora, nessa aula, unicamente a internet. Não, não é unicamente. Pelo contrário, a internet e tal dos sítios oficiais, ela é obrigatório o uso dessa tecnologia. Tá? Obrigatório. Mas ele tem que utilizar todos os meios e instrumentos legítimos que dispuserem. Ah, professor, dá um exemplo aqui, colocar no quadro de murais, lá no protocolo, colocar lá todas as informações impressas, encadernadas e organizadas, né? Então, está aqui para vocês, né? Então, ele tem o quê? Obrigação. Nós temos uma exceção aqui, que a gente vai falar já para vocês, que é as exceções aqui que costumam ser cobradas em concurso, que são para municípios com menos de 10 mil habitantes, tá? Os sítios que tratam o artigo 2º deverão, na forma de regulamento, atender entre outros, os seguintes requisitos. Professor, na forma de regulamento, o que acontece aqui? Vai ter o quê? Uma regulamentação interna. Por exemplo, Estado de São Paulo foi regulamentado pelo Decreto 58.052. Né? Poder Judiciário, com Resolução 215, né? Salvo engano. Né? Poder Judiciário, outro, a União, regulamentou através do Decreto 7.716, e assim por diante. Né? Então, eles vão estar regulamentando quais as informações que serão divulgadas e como essas informações e qual temporalidade, qual tempo, qual a tempestividade dessas informações. Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara, em linguagem de fácil compreensão. Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos, PDFs, né, Word e assim por diante, eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, abertos e não proprietários, tais como planilhas de texto, de modo a facilitar a análise das informações. 3. Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados, elegíveis por máquina. Né? Ou seja, esse parágrafo 4º aqui, ele fala o seguinte, o parágrafo 3º, né? O parágrafo 2º, ele fala o seguinte, os órgãos têm que utilizar todos os meios disponíveis, mas é obrigatória a internet. No parágrafo 3º, ele fala assim, tudo bem, vocês vão regulamentar internamente, mas esses dispositivos todos têm que fazerem. Né? Então, está aqui. Né? Divulgar em detalhes os formatos utilizados para a estruturação da informação, garantir a autenticidade e a integralidade das informações disponíveis para o acesso, manter atualizadas as informações disponíveis para o acesso, indicar local e instruções que permitem ao interessado comunicar-se por via eletrônica ou telefônica com o órgão ou entidade detentora de sítio e, finalmente, adotar medidas necessárias para garantir a acessibilidade do conteúdo para as pessoas portadoras nos termos do artigo 17 da 10.098. Né? Ou seja, tem aqui a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência, também tem que ter medidas aí para atender esse público. Ou seja, todas essas informações aqui são obrigatórias para todos, né? Todo o poder público. Bacana? Agora vem comigo aqui. Tá? Tudo isso aqui, cara, custa o quê? Custa dinheiro. Acessibilidade, surdo, mudo, toque, não sei o quê. Rapaz, é dinheiro. Informação, banco de dados, analista de sistemas. Tem que manter atualizado o sítio. Né?
E aí, custa dinheiro. Professor, é aquele município que tem, eu ia falar o nome de um município que eu conheço aí, que é pequenininho, né? Mas eu vou ficar quieto, aí senão o pessoal pode estar assistindo o vídeo ô professor, meu município não, vamos lá. Aqueles municípios, cara, isso aqui é campeão de questões de prova, cara, cai demais. Vamos lá, regra geral, transparência ativa, todo mundo tem que publicar obrigatoriamente na internet, isso que está escrito na lei. Mas para os municípios com população de até 10 mil habitantes, ficam dispensados da divulgação obrigatória da internet que se refere ao parágrafo 2º, mantida a obrigatoriedade de divulgação em tempo real de informações relativas à execução orçamentária e financeira nos critérios previstos no artigo 73b, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Bacana, galera? Então está aqui para vocês esse dispositivo aqui, tá? Ele é obrigado, ele é dispensado do sítio, mas as informações financeiras de orçamento, ele é obrigado, ele não foi dispensado. Isso cai, despenca em prova. Vem comigo. IBGE FGV 2016, cargo de analista. De acordo com a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral que não tratem de execução orçamentária, e financeira por órgão público através de sítios oficiais de rede mundial de computadores, internet é obrigatória com exceção para. Ou seja, aqui o cara que fez essa questão sabe muito. O que ele colocou aqui? Nós sabemos o seguinte, que existe na lei os direitos, tá? Os direitos de acesso à informação, todos eles consagrados lá no artiguinho 7º da lei. O artiguinho 8, ele fala transparência ativa, e um dos principais instrumentos da transparência ativa o órgão fica obrigado o quê? O órgão fica obrigado a disponibilizar as informações no seu sítio oficial, na internet, na sua fanpage na internet. Tá certo? Mas ele coloca lá uma exceção. Tá? Com municípios com menos de 10 mil habitantes, ele fica retirado dessa informação, exceto quando trata de informações de execução orçamentária e financeira. Então, as informações orçamentária e financeira, eles são o quê? Obrigados a manter, pelo menos, essa informação na internet para os municípios. Ok. Então, a exceção é essa. Vamos ler aqui. Empresa pública de economia mista. Essas aqui não. Essas aqui são obrigadas, né? Isso aqui não tem nada a ver. Essas aqui são obrigadas a manter essas informações. Fundações públicas estaduais e municípios também são obrigadas, né? Autarquias controladas diretamente são obrigadas. Municípios com população até 10 mil habitantes, essa aqui é a única exceção que está liberada do sítio da transparência ativa. Poder judiciário nos níveis federal, estadual e municipal. Então, nós temos aqui gabarito, letra D de dado, tá certo? Fala sobre a exceção da transparência ativa dos sítios oficiais, ou seja, das fanpages dos órgãos obrigados a obedecer à lei. Último artigo, que ele fala, o acesso à informação pública será assegurado mediante. Tá? Então, o que acontece aqui, cara? Tá? O artigo 9º, você pode até anotar aí, fala da transparência passiva. O que é transparência passiva, né? Transparência passiva é ativa o órgão já independentemente de pedido. Tá lá. Na passiva tem que ter o pedido. Então ele vai tratar aonde o cara deve exercer seu direito passivo, entendeu? De informações, da transparência passiva. Você solicitar, né? Será assegurado mediante, primeiro, criação de serviço de informações ao cidadão, SICs, né? Nos órgãos e entidades com poder público para o local condições apropriadas para. Ou seja, o órgão vai ter que criar todos os órgãos, os setores apropriados para receber os pedidos de informação para cumprimento da lei. Atender e orientar o público quanto ao acesso de informações, informar sobre a transmissão de documentos nas respectivas unidades e protocolizar documentos, requerimentos e acesso a informações. E, finalmente, nós temos aí a realização de audiências ou consultas públicas incentiva a participação popular ou outras formas de divulgação. Ou seja, aqui é para o exercício da transparência passiva, criar dentro da administração pública setores
prontos para receber. Chama atenção esse cara aqui, ó, protocolo, né? Então, tem um sistema de informações e o sistema de protocolos. Pronto. Segunda parte da lei concluída para vocês. Vamos fazer aqui uma mensagem aqui muito forte. Pensem nisso, vem comigo aqui. Chega um tempo na vida que a gente aprende que ninguém nos decepciona. Nós que colocamos expectativas demais sobre as pessoas. Cada dia é o que é, cada dia é o que é. E oferece aquilo que tem para oferecer. Exatamente isso, né? Ah, decepção, cara, não é decepção. Nós que colocamos muita expectativa nas pessoas, né? E depois gera as frustrações. Então, sempre a gente toma muito cuidado com isso aí. Tá certo? Eu mesmo sou vítima disso direto aí, cara, tá? Muitas decepções. Não é decepções, né? A gente acaba acreditando muito, mas aí o que acontece, né? Aí você vai ficando com aquele comportamento defensivo. Mas não seja defensivo não, cara. Isso aqui faz parte da vida, isso aqui faz parte do nosso aprendizado aqui na Terra. Pessoal, forte abraço, fique com Deus, tchau, fui. Clique like.